No momento em que falar de cultura só é bom se nos atermos às palavras, pior se torna se chamarmos as comunidades rurais a partilharem os seus múltiplos saberes com vista a contribuírem na educação dos que se desligaram do seu passado histórico, acreditando na utilidade até científica do conhecimento difundido geracionalmente. Em 2022, começamos a desenvolver uma ideia concebida em 2020, uma ideia relativa à necessidade de documentação das diversas manifestações culturais produzidas nos espaços rurais do nosso país e com um valor universal. Se nos dias que correm, falar de cultura por si só já é uma tarefa desafiadora, ir ao encontro das comunidades rurais é muito mais ainda. Ainda assim, à semelhança do ano transato, o ano que nos próximos dias termina, trouxe a Diambudieto ganhos e um movimento de realizações incomuns no segmento cultural. Foram gravados perto de 500 provérbios e contos em 10 línguas de Angola. Foram entrevistados professores, pesquisadores, produtores musicais e músicos do segmento tradicional, dos quais destacamos os seguintes temas: a presença dos provérbios na ciência, com o professor Dr. Abreu Pache, as políticas linguísticas, avanços e recuos, com o professor Dr. Daniel Pérez Sassuco, a situação linguística de Angola, com o professor Dr. Ndongamfua, a concessão histórico-política do Quintotila Kiakongo foi um tema dissertado pelo professor Dr. Mbalavita Lusunze. As consequências da desvalorização das línguas de Angola, com o professor Dr. Ezequiel Cambindangolo. A importância das plantas medicinais nos espaços rurais foi um tema abordado pela professora doutora Manuela Paula Pepe. O tema Fundamento dos Casamentos Projetados foi abordado pelo mestre Felipe Artur Vidal. O papel do conselheiro cultural na formação de noivos foi discutido com o frei Miguel Chacachama. Relativamente à música folclórica, documentamos a vida e obra do grupo Ndengues do Cota Duro, o grupo Amados de Ambaca, a vida e obra do músico Desbunda, a vida e obra do grupo Vozes do Nambuá, a vida e obra de Alcas Fernandes, enquanto produtor que contribuiu na elevação da qualidade sonora da música tradicional e entre tantos outros temas. Lamentavelmente, o ano não foi apenas de realizações. Vimos partir pessoas próximas, pessoas que vieram ao mundo com a missão de fazer arte. Figuras como Desbunda, o fundador do estilo Cassanda, partira antes de ver publicada matéria sobre o seu percurso. Estando a equipa de produção a acertar a segunda parte da história dos Ndengues do Cota Duro, França, integrante do referido grupo, partia para a eternidade. Enquanto fazíamos os primeiros contactos para documentar o legado do maior representante da música Chianda, Rei da Costa, recebíamos a triste notícia de que tinha partido igualmente para o além. Entre lágrimas e alegrias, somos gratos aos nossos amigos, seguidores e demais interessados que partilham os conteúdos, pois, sem pessoas que se identificam com a causa que visa a revalorização das nossas manifestações culturais e partilharem os conteúdos por nós produzidos, a nossa caminhada seria inglória. Por isso,
sintam-se amistosamente abraçados. Aos professores, pesquisadores e músicos que desde a nossa aparição e em condições não muito desejáveis partilharam conosco o seu saber, não há palavras possíveis para descrever o nível de confiança e comprometimento. A todos que aplaudem, encorajam, motivam e se identificam com o trabalho que a Diambo Dieto desenvolve, desejamos festas felizes e que o próximo ano seja repleto de realizações para todos nós. Diambo Dieto, à luz do luar, Diambo Dieto, ao ritmo da música folclórica. Diambo Dieto, façamos circular o conhecimento.